Obrigada a vocês por estarem aqui. Convido todo mundo que está aqui em torno, venham conversar, a gente vai falar sobre tendências no artesanato. Como eu estava conversando aqui com as minhas amigas, quando a gente fala de tendência, a gente acha que é Fashion Week, desfile de Paris. Tem lógica? Tem também. Só que a moda é aquilo que leva tudo junto com ela. A indústria da moda é muito forte. A gente lembra das aulas de história? Não teve a Revolução Industrial? Foi a indústria da moda que fez com que tudo mudasse, o capitalismo surgisse, a burguesia ficasse, porque as pessoas aprenderam a consumir moda, a consumir roupa, ficar bonito, ficar melhor vestido. Então, por isso que ela tem essa mola propulsora. Pode ir. Prestem bem atenção. Primeira coisa, eu vou pedir para vocês, prestem bem atenção em todas essas imagens que vocês estão vendo, tá? A moça de crochê, a gente está falando do Art Talk. E quando a gente volta a falar, quando a gente fala de moda, todo o artesanato ele é uma engrenagem, onde tudo vai andando uma coisa com a outra e vai se movimentando. E a moda, as tendências, elas acontecem, elas vão entrar tanto no âmbito social, quanto econômico, quanto comercial, quanto o social ambiental. Por quê? Porque tudo influencia. Por exemplo, quem aqui assistiu Barbie? Todo mundo assistiu Barbie, pelo menos ficou sabendo, a neta tem boneca da Barbie, tenho certeza. E quando veio aquela loucura, era uma coisa de entretenimento, mas mexe com todo o comportamento. Barbie foi um filme muito falado, por quê? Porque ele mexia com uma mulher, com uma Barbie que a gente tinha, de um comportamento todo bonitinho, e de repente ela veio questionar todo um comportamento diferente. Só que junto com isso, ele trouxe o quê? O rosa. E tudo virou rosa de repente. Por quê? Porque também a moda entra nesse âmbito, mexendo com todas todo o comportamento social, e ela se enquadra dentro disso. Pode passar. Aí aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, que a moda ela entra como historicamente, falando da Revolução Industrial, no século XIX, ela revolucionou. E a gente entra numa produção de massa, ou a gente vive, né, dos anos 70 para cá. Eu não sei porque eu nasci bem depois, né? Eu não nasci, eu sou bem novinha. Mas quem é dos anos 60 por aí, a gente lembra como era o consumo de roupa antigamente. Era mais devagar, nossas mães costuravam pra gente, nossas avós, e de repente a gente entra com aquela moda rápida, todo mundo com um monte de roupa Shein, né? Quem agora vai ter que pagar 20% para nossas blusinhas da Shein, não é? Mas enfim, a gente entrou num consumo muito acelerado, tudo isso também tem a ver com essa movimentação da moda e como ela continua se movimentando. Pode passar. Ao longo... Volta para mim, deixa eu ver uma coisa. Ah, não, tá vendo ali? E a gente entra hoje num outro comportamento que é a gente dando um passo para trás no consumo da moda, como um todo. Se antes a gente estava andando muito rápido, hoje a gente está começando a pedir para andar devagar. Por quê? Porque uma das coisas que mais se tem falado em todo mundo é sobre sustentabilidade. E a sustentabilidade tem a ver com o consumo menor. E o consumo menor tem a ver com o artesanato também. O artesanato é uma questão de sustentabilidade. Ele é feito à mão, ele pressupõe uma mão de obra honesta, uma mão de obra que não é explorada, e tudo isso tem a ver com esse contexto de ir mais devagar com o planeta, porque o planeta não está aguentando esse consumo exagerado da gente. Então pode ir agora. E quando a gente chega no artesanato, a gente pegou o exemplo de bolsas, porque as bolsas, a gente tem várias pessoas, né, da turma da bolsa, tem o pessoal da profissional aqui, tem um monte que faz bolsa, a Cris Conde, que dá costura de bolsa, e a gente consegue entender um pouco melhor. Quando a gente fala de bolsa, eu citei aqui Hermès, Gucci e Louis Vuitton. Então, todas as 3 bolsas são feitas manualmente, absolutamente manual. Dentro da alta costura, apenas 70% do processo produtivo de cada peça pode ter qualquer questão de máquina, o resto tem que ser absolutamente tudo à mão. Então, todas aquelas roupas que a gente vê nas passarelas, elas são feitas manualmente. E os processos das bolsas, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver como eles fazem os pontos. Eles têm um processo ali de costura que é todo ponto a ponto feito manualmente.
E para você ser um artesão de qualquer uma dessas empresas, meu amor, queria eu ser. Eu ia ser rica. Paga-se muito bem. São profissionais que estudam durante muito tempo. Todos eles eles entram numa formação dentro da empresa e uma valorização maior ainda, porque é difícil ter quem tem essa mão tão hábil e tão precisa. Pode passar. E a hora que a gente chega aqui no artesanato feito à mão, aqui do nosso Brasil, a gente chega no crochê, a gente chega no macramê, e a gente começa a entrar hoje, falando no artesanato daqui, sobre uma coisa chamada economia circular, que é onde a gente começa a ver a roupa que a gente pega, a bolsa que a gente pega, a costura que a gente está fazendo, ela começa a entrar na economia circular. Alguém que sabe o que é economia circular? Na família a gente passava, né? As roupas das minhas tias vinham para mim, da tia para mim. Economia circular. Não sei se tem nome, economia circular. E por que é tão interessante a economia circular dentro do artesanato? Fala, como que a gente ajuda? Por exemplo, você comprou 10 metros para fazer essa bolsa. Sobraram 5, que fica parado lá no teu ateliê durante décadas, né? Porque eu não sou artesã, eu tenho tecido que eu compro. A gente faz isso. Faz, gente. Vai compro linha, enfim, eu só faço correntinho. É um horror, mas a gente faz isso. Esse estoque parado de produto, você pode repassar ele, você pode ressignificar ele, você pode dar uma outra utilização para ele. Quem é do papel, por exemplo, sobrou um tequinho de papel, faz lá o cartãozinho de visita com aquele papelzinho, então dá para sua amiga, não, olha aqui, aproveita. Então, assim, a economia circular ela começa a girar. Dentro da economia circular, a gente tem uma outra vertente que chama, um outro detalhe que chama rastreabilidade. Alguém aqui assiste Rede Globo? O Agro é Pop, vocês viram a propaganda do Agro ultimamente que está passando agora? Que mostra, falando que a moça comprou o vestido, que comprou na loja, que comprou na indústria, que chegou na fabricação e ela é uma pessoa preocupada com o algodão e aquele algodão tem nome. Isso é rastreabilidade, a gente sabe quem fez. E isso tem que chegar no artesanato também. Cabe a nós cobrarmos dos nossos fornecedores todos, de onde vem esse plástico? De onde vem esse zíper? De onde vem esse tecido? Ele é um tecido bacana? Opa, pode sentar aqui. Ele é um tecido legal? E a gente vai, dessa forma, a gente vai fazendo que a economia cresça. Dentro do artesanato, especificamente, a gente às vezes não tem muita noção. São 100 bilhões de reais por ano movido com essa indústria. 3% do PIB, do Produto Interno Bruto, vem do artesanato. Todas essas indústrias, a gente já assim, o artesanato, não. Aqui a gente tem indústria química, a gente tem indústria têxtil, a gente tem indústria papeleira, e todas elas vivem do nosso artesanato. Então, a gente é muito importante para a economia do país. Então, quanto mais a gente movimentar dentro dessa ideia da circularidade, da rastreabilidade, mais a gente vai estar contribuindo para a sustentabilidade. Tá vendo? E agora a gente entrou onde eu falo com vocês. A moda, como moda cria e aplica tendências, né? A Primeira Vision é uma feira internacional que aconteceu agora em Milão, essa semana, faz umas 2 ou 3 semanas. Ela é a grande feira onde toda a indústria está de olho para saber o que vai ser usado. A padronagem do tecido, a textura do tecido, as cores que vão ser usadas, tudo é decidido nessa Premiere Vision. Ela acontece 2 vezes por ano em Paris e Milão. E com todas essas coisas que eles apresentam, eles oferecem essas informações para as indústrias e essas indústrias vão desenvolver essas tendências, essas ideias ao longo de 2, 3 anos para ser lançado. O que aconteceu agora na Premiere desse ano, 24, provavelmente vai estar nas lojas, nas indústrias em 2028. Por que tanto tempo? Porque o mercado todo precisa... Ali, Mônica, todo mundo precisa se preparar para poder ir na...
Cheguem, cheguem, cheguem. O mercado precisa se preparar para poder receber essas ideias, essas tendências. Não é porque a gente falou, nossa, eu quero usar cor-de-rosa, que o pigmento cor-de-rosa vai estar lá à nossa disposição na hora que a gente quer. Então, o mercado existe, o químico precisa preparar o pozinho lá, o pigmento, um conceito, e isso demanda tempo. Então, por isso que demora tanto. E as tendências, elas costumam ser como apostas. Elas podem ou não podem acontecer. Por exemplo, minha comadre, gente, quando a gente, tudo que foi pensado para a moda de 2020, vocês acham que aconteceu? Não teve. Quebrou tudo, né? Todo mundo, meu Deus do céu, cadê todas as previsões que a gente tinha? Foram para casa do chapéu, porque às vezes acontecem coisas que mudam o que a gente estava esperando e não está tudo certo. Então é como se fosse uma bolsa de apostas. Podem ou não podem dar certo. Normalmente dão porque eles são bem assertivos e eles estudam muito o mercado para poder fazer as coisas, justamente porque ninguém quer perder dinheiro. Aí a gente tem outras coisas que vão fazer com que essas tendências aconteçam, que são as apresentações em desfiles de moda, que a gente vê por aí já pegou alguma coisa. Aí vai lá o Bottega e lança uma moda de desfile de saco de lixo. A gente vai usar isso? Não. Vai pegar? Não. Mas ele trouxe um conceito de arte para o meio da moda e isso pegou. Então, uma das tendências aconteceu não necessariamente que a gente vai vestir, mas sim de como a gente vai começar a repensar o planeta na moda, se ela é uma moda descartável, se ela é uma moda que é lixo. Então, assim, o que pode ir para o lixo fácil. Então, assim, são questionamentos que fazem a gente pensar e isso pegou. Então, valeu como aposta de tendência. E aí você tem as campanhas publicitárias, né, que a gente vê por aí. Então, a Havaiana lança agora, que eles estão lá em Paris, chinelinho amarelo. Vai comprar chinelinho amarelo? Não sei não. Acho que não pode, mas a gente tem. Mas é uma moda que eles estão lançando. E aí a gente tem aí os influenciadores e as mídias sociais que estão aí para falar, que são aquelas pessoas que a gente costuma seguir, admirar, ver como pessoas que a gente quer ser, que as dicas que elas dão são legais, e elas divulgam aquelas tendências ou não. E às vezes elas convencem, às vezes não. E aí a gente vem colocando para vocês como vocês identificam essas tendências que estão acontecendo. É óbvio que é por meio da informação, por meio daquilo que a gente lê, que a gente ouve, que a gente estuda. E dentro desse planejamento, depois do que vocês estudaram, você vai planejar aquilo que vocês estão fazendo. E aí você vai monitorar, você vai analisar os dados. O que é análise de dados? A gente vê se aquilo que é conhecer o teu cliente, saber fazer pesquisa, saber para quem você está vendendo é muito importante, gente. Não é porque você faz determinada coisa que aquela coisa vai vender. Hoje a gente deu um exemplo muito bom. A mulher estava falando lá que ela não teve dia da consciência negra latino-americana. Agora, essa semana. Como que eu desenvolvo o produto? Mas a mulher questionou. Eu não atingo esse público. Mas ela atinge público que são senhoras e que são avós. Eu falei, aquela senhorinha avó, será que ela alguma vez ela recebeu um presente que fosse pensado para a situação dela como pessoa preta? Então, talvez ali seja uma oportunidade, e é essa análise que você tem que ter a manha de conseguir captar. E a gente está falando a falar da sustentabilidade, aplicando as práticas sustentáveis em tudo que vocês fazem de artesanato. Então, por exemplo, se o fio de algodão ele é natural, conte para o seu cliente que esse fio de algodão natural, porque ele é sustentável, ele está... por exemplo, se eu uso eu vou citar nome, pode citar a empresa, né? A Euroroma, por exemplo, eles não usam uma gota de água no processo deles. É um fio bacana? É um fio maravilhoso. Ele não é tão legal para usar para roupa? Depende. Aprende a aplicar ele dentro da roupa, mas ele vai ser um fio bacana para você como argumento de venda dentro da sustentabilidade. Ele é um fio que faz bem para a natureza. Então, ele tem Euroroma. Do Marcelo Nunes.
A gente lá no Canal Craft, a gente é um canal de comunicação voltada para o artesão. Então a gente pratica informação, a gente abre conversas, a gente tem várias ações. Uma das ações que é gratuita, todo mundo tem acesso, é o jornal do Canal Craft, com informações que a gente coloca toda semana, falando sobre alguma tendência, falando sobre o que está acontecendo. Por exemplo, na edição dessa semana, a gente está contando da Mega Artesanal, a gente está falando sobre uma tendência de listras, que a minha amiga aqui está toda chique, já tá dentro da tendência. E contando também, por exemplo, da feira que vai acontecer em Curitiba, que vai agora em setembro. Então, a gente dá informação para o artesão, a gente traz conteúdo para que o artesão possa saber o que está acontecendo no mundo. A gente gosta de uma aula passo a passo, né? Eu fui jornalista, não pode falar da vida pessoal, eu vou contar. 34 anos como jornalista nesse meio. Trabalhei em Agulha de Ouro, na Editora Abril, Nova Cultural, na Online, Minuano, Ateliê na TV. Tem uma longa história. E a gente sempre fez isso passo a passo, né? Ensinando a fazer técnica, ensinando a fazer crochê, bordado, pintura, scrap. Fui editora de todos os tipos de revistas que vocês possam imaginar. Mas a gente poucas vezes ensinou o artesão a ser artesão. E isso sempre foi uma falha que a gente detectou. Há 5 anos nasceu o Canal Craft dentro de uma Mega Artesanal, na de 2019, com o objetivo de trazer essa informação para vocês, trazer um conteúdo. E a gente disponibiliza esse conteúdo, é um conteúdo que eu quero muito. A Andréia da G. Eu não peço, não imploro para ler. Por favor. Tem que ler, tem que saber, tá lá disponível. Vai perder um tempinho? Gente, quando tá esperando, sabe? Eu faço sabatinas. Enfim. E a gente faz coberturas de evento, a gente estuda muito. Por incrível que pareça, eu acho legal, eu tenho 57 anos, mas eu estudo pra caramba, leio pra caramba, e não quero parar de fazer isso. Eu peço para os meus neurônios trabalharem, porque eu não quero ficar velha gaga. Enfim, a gente também faz consultoria personalizada para artesão, desenvolvimento de marca. Então, por exemplo, se vocês têm uma marca, querem desenvolver, estudar qual a pessoa que vocês vão trabalhar, se é aquela pessoa educada. Eu sou formada em publicidade e ciências sociais, a Faiga é jornalista, mas as duas jornalistas há 35 anos. Ela é mais nova que eu, mas enfim, é muito tempo conhecendo. Não, tá bom. E ela trabalhando para servir. Muito, eu contei aqui, minha filha, desde abril. Como que a gente usa o artesanato, as tendências no artesanato? É observando. A gente vê os relatórios sazonais de tendência de moda que está usando. E aí você vê essa cobertura que eu falei da Vision. E a gente costuma, até mesmo no jornalzinho, a gente costuma ver, por exemplo, que eu falei da listra, né? A gente está com coisa de lista, vai para o próximo. Ó. Por exemplo, aqui eu citei para vocês algumas das listas, algumas das tendências que estão para acontecer nas próximas temporadas. O boho romântico, que é aquela coisa toda cheia de coisinha, tá para vir, combina com vintage, com toque de romance, resgate ancestral. Sabe aquele crochê da vovó? Coloca ele na parede, que já é sucesso na decoração. Está na Casa Cor, quem tem a oportunidade de ver a Casa Cor, tá cheio de quadrinho lá, que lindo, um mais lindo que o outro. O vintage, que são as coisas mais antigas, o resgate da peça usada, se ela está em boa qualidade, se ela está em bom uso, fazendo ela se valer no vintage. As listras. O white luxury, o que é chique, né, white luxury? É aquela moda mais discreta, o cinza, o preto, o bege, o branco. Por quê? Porque eles são cores neutras que duram mais. Eles são elegantes, são cores elegantes, mas que ao mesmo tempo tem uma durabilidade maior. Você não joga fora rápido, né? Não é aquela estampa berrante do guarda-roupa. Tricô, crochê, macramê, eu acho que nem preciso falar o quanto está em moda, porque está todo mundo vendo por aí, tudo quanto é canto. É umas técnicas que estão acontecendo justamente por causa da pegada artesanal. As peças de crochê, elas têm um valor. Vocês já viram quanto custa uma bolsa de crochê da Prada? Então, assim, teoricamente, se paga bem, então tem toda uma valorização real. Outra tendência que está chegando são as amarrações dos laços. Então, aproveitem, amarrou roupa, sabe assim, aquelas coisas amarradas, laço na roupa. Então, isso, a gente está falando de roupa. Só que
Põe laço no seu scrap, põe laço no seu biscuit, põe laço, amarra, sabe, faz uma amarração diferente no topo do bolo, na confeitaria. Então você puxa esses elementos para aquilo que vocês fazem artesanalmente. E o denim é jeans, né? Então o jeans está super em alta. Ó, minhas amigas aqui estão tudo chique. Tá tudo na tendência. Então aqui, por exemplo, ó, a listra no vaso, a bolsa vintage com lacinho, o denim aqui em patchwork, de todos os tipos possíveis imagináveis que você possa compor. Pode ir. Os patches e os bordados no streetwear, que são as roupas de rua, com personalização e detalhes únicos, né? O college e o lettering, que é aquele estilo jovem, decorado, descolado, onde você pode escrever. Oi, você pode escrever, você pode colocar, brincar com letras, enfim. Tem várias coisas. Correntaria, metais com acessórios pesados. Então, por exemplo, o metal, todos eles faz um tempo que está na moda e você pode adaptar. Então, botar uma corrente em cima de um projeto de scrap, colocar um zíper. Por que não colocar uma amarração de zíper? Enfim, pérola. Tudo que é metalizado está bem na moda. E festas temáticas, gente. A gente teve a Celebra, agora uns meses atrás, domínio do Halloween. Então, assim, a gente se espantou muito, tanto de coisa de Halloween que tinha na Celebra, porque não é... Tudo bem, a gente até gosta de um Halloween, mas não era tanto assim tá dominando, assim, muita coisa. As empresas fizeram decorações, personagens, tava uma festa, Celebra, muito mais legal, só para parecer que você estava na Disney, sabe? Assim, lá tava bem legal. E Natal, que a gente continua tendo ainda como uma grande festa. E volto a falar sustentabilidade na decoração, que é o compromisso com o meio ambiente. Então, tudo que vocês forem criar, por exemplo, a minha amiga ali, a Del Carmen, tá toda de junta, trabalhada, tá própria, né? Chiquérrimo. Olha isso, ó. Arrasa na coisa. E aí vocês estão falando, tu bate com isso aqui, ó. Crochê com bordado, a bolsa, a estampa de cobra, né? O snake, que tá também uma tendência de estamparia. Então você adapta aquela padronagem, você adapta aquela ideia para a peça que você está fazendo artesanalmente. E aqui a gente chegou nas ideias que eu falei para vocês. Tudo que a gente falou aqui, ó, transforme seu artesanato com tendências de moda, né? Então a gente consegue. Isso aqui seria uma ideia de topo de bolo, aqui um projeto de scrapping e ali um lettering. E aqui eu vou entrar num outro assunto. Se vocês já repararem, está escrito tudo errado, né? Tudo que foi feito nessa apresentação, tudo é inteligência artificial. Então, são ideias, são textos, são transformações, onde você dá comando e você transforma por meio da inteligência artificial o seu artesanato. Então, quando você chegou, como que a gente chegou? Finalmente o artesanato está chegando na inteligência artificial, que é a grande tendência do momento. Tudo vai ser inteligência artificial, menos o artesanato. Só que a gente tem que estar antenado de saber criar. E eu acho que a coisa mais legal que a gente tem disso a favor da gente, quando você aprende a trabalhar artesanal, a inteligência artificial a favor do artesanato, acabam-se as cópias. Porque se você aprender a dar o comando correto, aprender a saber como domina aquele instrumento que é sim um grande aliado, você para de copiar as pessoas, você passa a ser autoral. Um projeto de scrap, a Flávia ensinou lá um projeto, aí você aprendeu lá. Projeto de família feliz na praia, com peças de madeira, contando sobre o universo country. Mas eu quero elementos do artesanato brasileiro da minha cidade, que é Ilhéus. Pronto, ele vai te dar uma ideia e é onde você vai chegar num projeto totalmente autoral seu. Por mais que ela tenha te passado a técnica dela, você adapta isso para o seu dia a dia, de acordo com o seu repertório cultural. E isso é a grande sacada, a originalidade que você vai ter com o seu produto, desde com o seu artesanato, e sendo sempre diferente e atendendo melhor o seu cliente. E é isso, a grande sacada que a gente falou.
E a gente coloca aqui para vocês, sigam o Carnaval Craft, sigam a gente, estamos aqui abertos e queremos ter muito vocês junto com a gente também. Obrigada! É.